tudo bem com vocês? Meu nome é Michelle, eu sou mãe da Manuele, essa menina aqui de cabelo rosa. A Manuele tem 6 anos, ela é aluna do 2º ano do período da tarde do Colégio de Integração. Vim apresentar um pouquinho para vocês a respeito da nossa vida e das questões que nós estamos vivendo hoje em dia por conta da pandemia, tá legal? A Manu foi diagnosticada com epilepsia lateral com secundária generalizada e desde sempre, desde que ela começou a ter as crises, ela foi desacreditada que um dia ela poderia acompanhar as crianças da idade dela em questão motora, em questão de aprendizado e tudo mais. Ela entrou na escola no Maternal 2, ela tinha 4 anos e logo de início já foi identificada realmente muita dificuldade para aprender. Então ela começou a ser acompanhada no período da manhã mesmo, horário que ela estudava, por uma professora auxiliar, e no período da tarde ela fazia acompanhamento com uma psicopedagoga. Então ela estudava junto com crianças que tinham outras dificuldades, crianças com síndromes, e ela estava lá também para aprender exatamente por ter muita dificuldade. E foi nesse momento que eu comecei a entender que eu precisava ser parceira da professora dela para um bom ensino, né, para que ela pudesse realmente aprender e desenvolver. E eu comecei a pensar o que eu posso fazer para ajudar tanto a professora a ensinar ela quanto ela a aprender de fato, né? O que eu posso fazer para ajudar, o que eu posso suportar, né? O que eu posso dar de suporte à professora e à Manu. E foi então que a gente começou a fazer o seguinte: ela estudava de manhã com a professora auxiliar, no período da tarde ela fazia acompanhamento com uma neuropsicopedagoga e também comigo em casa. Então a gente intercalava o ensino, mas eu comecei a entender que meu papel ali como mãe era 100% importante para ela, porque nós como mães somos o referencial das crianças, né? É na gente que eles têm um acolhimento, é com a gente que eles conseguem expressar o que eles realmente estão sentindo, as dificuldades deles, e vai muito do nosso feeling para trazer um resultado para a professora, né? Trazer um feedback do que está acontecendo, onde que a gente pode caminhar, o que eu estou vendo de necessidade dentro de casa, o que eu posso pegar de material para levar para casa para que ela possa estudar lá também, o que a gente pode fazer. Então eu comecei a entender que é professor e pai juntos pela educação da criança. E quando eu digo educação, não é obrigatoriamente algo da escola, é primeiro minha. A educação, ela vem de berço. Vocês já ouviram essa máxima? A educação vem de berço. E quando eu digo educar, não é apenas educar de matérias de escola, português, matemática, ciências, não. Educar vai muito além, é uma palavra que exige que você tenha um entendimento muito maior, sabe? Ela é muito mais aplicável, ela é abrangente. Educar é amar, é cuidar, é ensinar, é semear, e todas essas palavras são verbos da função paterna e responsável. Paterna é que eu digo pai e mãe, e responsável porque muitas crianças são cuidadas pelos avós, pelos tios, né? Então por um responsável. E ensinar é uma tarefa diária. Nesse momento em que a gente está aqui falando sobre uma didática de português, eu estou ensinando para minha filha o que? Muitas vezes sobre a vida, sobre dogmas, sobre responsabilidades, sobre cotidiano. Quando eu vou ensinar para ela, por exemplo, a respeito de geografia, além de estar ensinando sobre relevo e tudo mais, eu vou ensinar para ela o que é direita, o que é esquerda. Eu vou ensinar ela quando eu for atravessar uma rua com ela, ela vai ter que olhar para a direita, ela vai ter que olhar para a esquerda para ela poder atravessar. Então tem uma série de coisinhas que você pode trazer para a rotina de sua filha, do seu filho, que vai muito além do ensinar dentro de sala de aula. O que eu quero dizer com isso? Que nós estamos passando por um momento de pandemia, é um momento de dificuldade, mas não é de agora a função de sentar com uma criança e poder estudar. Hoje em dia, né, tá sendo assim, o professor manda a atividade, manda texto, explicações pelo nosso WhatsApp, a gente lê, participa com a criança e ela escreve, mas não é só isso, sabe? Não é só ligar lá e deixar a criança aprender como se a professora estivesse ali materializada na frente dela. Não, a professora vai te dar as instruções e você vai sentar do lado e explicar como que está sendo, como que não está sendo. Semana retrasada, a Manuela entrou num período de crises convulsivas, e sempre que ela entra nesse período, ela esquece tudo. Ela não sabe nem escrever mais o nome dela, a mão fica extremamente trêmula, ela não consegue falar direito, ela fica tipo, em outro mundo. Você tá falando, ela tá assim, sabe? E bateu uma certa preocupação em saber que já era época de avaliação. E aí, como é que a gente vai fazer com uma avaliação e ela desse jeito, sabe?
Mas graças a Deus eu tive apoio da escola quanto a isso. E ela me surpreendeu muito, porque eu achava que ela não ia conseguir fazer tão já a avaliação. Então a gente sentou juntas, eu quis avaliar a grafia dela, então coloquei ela para escrever, para testar e tudo mais. E hoje, que foi o dia da avaliação de português, ela sentou, fez com errinhos mínimos, sabe? Então acredite no potencial do seu filho, acredite no seu também de ensinar. Nós não somos pedagogas, né? Eu falo por mim também, eu não sou pedagoga, não é minha formação, mas é possível ensinar em casa, é possível sim, porque a professora inclusive manda tudo certinho. Se você tem uma dúvida, se não conseguiu desenvolver, manda lá uma mensagenzinha para ela, falar assim, professora, eu não consigo explicar isso aqui, vamos tentar de outra forma. Eu tenho certeza que suas dúvidas vão ser 100% sanadas e a criança vai conseguir aprender com isso. A criança precisa do seu apoio. Ela não é capaz ainda de aprender 100% sozinha, ela não tem essa autonomia, mas nós podemos ensiná-la a chegar nesse ponto, né? Existem países por aí que eles usam o método de homeschooling, que seria o ensino doméstico, né? Educação domiciliar. A criança não frequenta a escola, o governo manda todo o material a ser ensinado ao longo do ano e fica por responsabilidade da mãe, na maioria das vezes, ensinar o seu filho. E nem todas as mães são pedagogas, são professoras, né? São mães como nós, sabe? E são países de primeiro mundo. Isso tem onde? Bélgica tem, Noruega tem, Estados Unidos tem, Canadá tem, Itália tem. Países de primeiro mundo. E vamos combinar, o que o filho dessa galerinha aí das gringas tem que o seu filho não tem? Sabe? O potencial é o mesmo. A diferença é o incentivo. E se a gente incentivar, eles vão longe, eles conseguem aprender em casa. E vamos crer que é só por um momento, tá? Hoje em dia está sendo tudo adaptado, o ensino está sendo adaptado por conta da pandemia. As crianças não podem ficar sem estudar, elas não podem ficar paradas. Então foi adaptado esse sistema de educação à distância para que eles aprendam. E faz parte desse momento de criação de filhos, esse momento de desenvolvimento pedagógico, a participação de um responsável, ensinando, lecionando. Eu sou mãe como você e eu quero te incentivar a confiar de que sim, é possível você ensinar em casa. A Manuela, dentro de todas as dificuldades dela, eu não quero crescer a respeito disso, mas ela tem as dificuldades, sim, ela está aprendendo à distância e é um acompanhamento diário, sabe? Sente com o seu filho, converse, procure saber onde está a dificuldade dele. Se você não conseguir resolver, entre em contato com a professora, ou se for o caso, chama a coordenadora pedagógica, pede uma literatura de fácil acesso para você, porque eu não sei qual é o seu grau de estudo, eu não sei nem se você é alfabetizado, mas é possível sim estudar em casa. E eu vejo isso acontecendo aqui dentro da minha casa. A Manuela tem desenvolvido, ela tem conseguido fazer todas as atividades, mesmo pós-crise, e mesmo que a medicina um dia tenha dito que ela não ia conseguir, somos a prova viva de que sim, é possível. Então eu quero incentivar você, mãe, você pai responsável, a sentar com seu filho, se dedicar mais a ele, a demonstrar para ele que ele é inteligente, ele é perspicaz, ele vai conseguir sim, vocês vão vencer isso juntos, tá? Incentive, coloque autoestima na vida do seu filho, sabe? Fala, não filho, você sim é capaz, você é inteligente, você é esperto, mesmo que ele tenha errado todas as questões, sabe? Dê autoestima, dê segurança para ele. E se você não acredita que você possa conseguir transmitir tudo isso pro seu filho, busque sabedoria, busque entendimento, converse mais com quem possa ajudar vocês, né? Como já falei, professor do seu filho, coordenador do seu filho. A escola está pronta para te ajudar, para te auxiliar no que for preciso, sabe? Busque ajuda, mas creia, tá? Creia, porque isso tudo vai passar, isso vai acabar e nós somos capazes, tá? É só por um período de tempo. É isso que eu tenho a dizer para vocês. Força, paciência, muita calma. Se aproxima da criança, vamos todo mundo junto, que essa batalha todos nós vamos vencer, tá bom? E até mais.